Olá, amigos do varejo, tudo bem com vocês? Você já sabe, toda segunda-feira tem Varejo Cast de Tendências e Pendências e hoje o tema é polêmico, hein? Vamos falar de varejo blindado, bora lá! Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por BIP Brasil, OneBit, Cigam, PayPal. É isso aí, pessoal, chegando aí com mais um Varejo Cast, hoje segunda-feira, Tendências e Pendências, e como o Caio falou, uma temática que surgiu este ano, né? Foi fortalecida esse ano. Aqui no Brasil, a gente tem muitas regiões do Brasil que passam por isso sempre, né, Caio? Fazem parte da vida do varejista, que é trazido, é consequência da insegurança em muitas regiões do Brasil. Isso agora, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, é uma realidade que tende a crescer. E a gente está trazendo aqui, né, Caio, como uma tendência. E isso pode ser que aconteça de trazer a realidade para um outro patamar aqui no Brasil, mas também porque a gente acredita, anote aí, que esta vai ser uma das fortes temáticas da NRF 2024, não é isso, meu amigo? É exatamente isso, Fred. A gente veio falando, né, de varejo blindado, como a gente aqui, Fred e Caio estão denominando este tema como varejo blindado para vocês aqui, é um tema que o pessoal lá nos Estados Unidos está usando como Fortress Retail, ou loja fortaleza, nessa história toda, numa tradução mais literal. Você que acompanha a gente aqui, principalmente no Varejo Cast News, tem visto aí as notícias, né, de lojas fechando constantemente no cenário americano, parte por conta da economia, parte por questões de gestão, assim como acontece no país, aqui no Brasil, mas muito aqui por uma questão do roubo, né, cara, que é o shoplifting que eles falam ali, que são os pequenos furtos em excesso. E a nossa ideia aqui não é frisar ou categorizar as verdades, mas colocar, né, em pauta aqui os principais elementos, né, que estão causando essa história, o que vem impactando o varejo americano e quais são as possíveis soluções. Lembrando que aqui no Brasil, como o Fred colocou, já é um tema que o varejista brasileiro está acostumado. Aqui a gente vê muita loja, assim, que produtos pequenos ou que são aí mais suscetíveis a furtos, né, estão sempre atrás do balcão. Qualquer loja de conveniência, por exemplo, aqui os modelos Express, tem muito isso, barbeador, a bebida alcoólica, colocada aí atrás do balcão, lojas de material de construção com a ferramenta, né, colocada também atrás de balcão, entre outros players aí, tecnologia, né, aqueles equipamentos de valores, né, maiores, estão dentro de armários com chave, né? Exato, e era uma coisa que não fazia parte da cultura do varejo americano, muito mais aberto. Um novo cenário começa a se desenhar e isso traz os impactos ali dentro que a gente está falando desse varejo blindado, certo, Doc? E lembrando que isso não é uma tendência só nos Estados Unidos, por isso que a gente, anote aí, a gente tem essa aposta do Varejo Cast aí, que vai ser uma das temáticas a ser dialogadas lá na NRF 2024. Afinal de contas, a gente está vendo assim, né, quais serão as tendências para 2024, além de inteligência artificial, que deve ter muito, né, muita temática lá, muitos painéis e palestras. Esse tema surge forte. O primeiro semestre teve muitos casos nos Estados Unidos. Nos últimos 2 meses, isso veio por todo o país. Também não é um caso só de Estados Unidos, né? A gente vai falar aqui, também está acontecendo na Europa, né? Então, por isso que vale aqui a gente dedicar um tempinho para pensar o que isso está acontecendo, por que isso está acontecendo, que causas, quais consequências, quais são os problemas que os varejistas estão enfrentando, precisar ter um varejo blindado, né? Protegido e, claro, né, quais são as ações que eles estão fazendo para se proteger e, claro, pensar assim, né, refletir o que eu posso tirar de aprendizado aqui pro nosso varejo aqui no Brasil, né, cara? E é óbvio, né, cara, pra gente começar a elencar aqui os motivos dessa história, é óbvio que o grande motivo é o aumento da violência, é o aumento do furto. Então era um furto que eram pequenos, né, e começam a bater qualquer tipo de métrica possível nessa história. A gente está pegando aqui, um dos dados que a gente está pegando, só nesses incidentes houve um aumento mais de 120% nesse tipo de incidente, e isso tem impactado aí fortemente, né, este tema dentro de lojas, né, cara? E boa parte, né, dessa causa hoje é a questão da droga, né? As drogas lá, houve um impacto forte de novas substâncias químicas ali que viciam mais rapidamente, que aí prejudicam mais pessoas de uma maneira mais intensa, certo? E isso tem impactado fortemente aí nesse resultado de roubo, porque as pessoas consomem drogas, elas precisam de mais recursos, elas vão buscar recursos, infelizmente,
através do roubo, certo, Doc? Esse é uma das causas, né, Caio, vamos dizer assim, que essa questão da droga já é uma consequência de outros fatores econômicos, né, que está levando mais pessoas para a situação de vulnerabilidade. Com isso, as pessoas recorrem ou à droga ou a furtos e assaltos, né? Então, que é um outro ponto. Por exemplo, a gente tem aí aumento de saques, né, na área de alimentação, em todas as áreas, moda, porque às vezes a pessoa pega aquele produto, vai vender com o dinheiro, compra comida, por exemplo, né? Não só droga, mas também aumenta muito esses saques organizados e sazonais também. E esses números estão passando e muito daquele valor que todo varejo tem, né? Aquele percentual de furtos e tal, que entra ali na conta. Já está ali na conta e tudo. O que acontece é que levanta essa temática, né, Caio? É que os números estão passando e muito, não é pouco. E com isso, a consequência é que o lucro daquela loja, o lucro daquele negócio está sendo comprometido. Por isso, né, você falou muito bem, né, Caio, que em alguns lugares as marcas estão preferindo não ter aquela loja porque não compensa o quanto de investimento em blindagem aquela loja vai ter que ter, e que colocando ali na balança o investimento mais o retorno vai ficar no negativo. Então veja que alguns lugares estão deixando de ter determinadas marcas por esta questão, esse cenário atual, né? Aumento de crimes contra o patrimônio, perdas financeiras devido a roubos, né? Incluindo assim, roubo externo do funcionário, o funcionário quando sai da loja indo para o transporte ou indo para voltar para casa, das cargas, né? Os roubos enquanto o produto... transporte acontece muito no país aqui, né, cara? O cara Exatamente. Da indústria até chegar no varejo, alguém rouba a carga fechada, né? Ou dos próprios entregadores ali na última milha, né? Que tá aumentando bastante também, né, Caio? Então, você vê que é um conjunto de coisas, né? Que não fazem parte do dia a dia, ou não faziam parte do dia a dia no varejo na Europa, nos Estados Unidos, e que, como a gente já falou aqui, né, no Brasil, é um componente que impacta muito, né, nos negócios e que acabam onerando o preço muitas vezes, mas chega um ponto que você onera tanto que não compensa mais e que por isso, em alguns lugares, a pessoa prefere não ter aquela operação, não é isso? Lembrando que a NRF, a NRF, que não é só o evento, mas também é a Federação do Varejo Americano, certo? A gente fala sempre NRF quando a gente fala de evento, mas lembrando que é a grande associação do varejo americano. Que é como se fosse a nossa CNC, né? A Confederação Nacional do Comércio, né? Exatamente. Então, assim, o que eles vêm apontando aqui é que também isso não é uma coisa só do indivíduo, isso é uma coisa, assim como acontece no país aqui no Brasil, de crime organizado, né? Então, já vem esse movimentação, esse excesso de assalto, de furto e tudo mais, também com uma questão de crime organizado. Ou seja, a gente colocou aqui a questão da droga no começo, mas a droga faz parte de um ecossistema de crime organizado nessa história, né, e de outras movimentações também que preocupam o varejo. Então, começou a falar de varejistas, por exemplo, com a CVS, a rede de farmácia famosa lá nos Estados Unidos, tinha as mercadorias todas expostas nas prateleiras e cada vez mais elas estão fechadas em vidros trancados com chave. Precisar buscar aquele produto, se tá uma vitamina, por exemplo, você tem que chamar alguém e alguém vai lá abrir a porta para você poder retirar o produto na frente do atendente. Para o brasileiro, a gente está um pouco mais acostumado disso por modelos de varejo que ainda trabalham assim até hoje. Mas a gente fala, o grande choque para o varejo americano de cultura é isso. A gente já falou aqui em alguns episódios atrás do Varejo Cast, lojas fechando, começando ali por Califórnia, mas a gente vê isso em Nova York também. Mas a gente está falando de Target, a gente está falando de Uniqlo, né, de marcas grandes, né, não só, imagina os pequenos, que a gente nem chega a notícia pra gente qual é o impacto dessa história, mas as marcas grandes botando para trás. A gente estava falando de Califórnia, mas uma das últimas notícias que a gente trouxe para vocês aqui no Varejo Cast News era da Target fechando na Times Square, fechando em Manhattan. Então, assim, a gente vê que isso é uma epidemia, uma pandemia de crimes e furtos ali acontecendo no varejo americano, por uma questão de economia também, mas é um cenário que, infelizmente, o varejo está tendo que lidar sobre um novo cenário ali, sobre um aspecto de sociedade, certo, Doc? E assim, né, trazendo aqui o meu ponto de vista também, eu tenho lido algumas coisas, né, sobre isso, mergulhado. O cenário, a gente já vinha falando aqui, percebendo isso nas ruas de Nova York, como também nas ruas de Orlando, onde a gente faz nossas expedições, né, levando os empresários lá fora, nos Estados Unidos falando, que a situação nas ruas, né, muito mais gente em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, vem desde período pré-pandemia, mas durante a pandemia isso piorou.
E eu li 3 livros ultimamente que falam, mergulham um pouco nisso. O último é do Michael Sandel, que é um filósofo contemporâneo americano, que é professor de Harvard, e ele tem um livro chamado Tirania do Mérito, né, que é espetacular, e ele fala um pouco sobre isso, de como nos Estados Unidos aconteceu esse problema de divisão de renda que a gente tem no país, e 1% dos bilionários ficaram mais ricos, enquanto que esse dinheiro ele não foi dividido, não chegou para a classe média e ir lá para baixo. Ou seja, a disparidade ficou muito maior entre os muito ricos e muito mais gente entrou na situação abaixo da pobreza mesmo, né, nos Estados Unidos. E é claro, você está em situação de vulnerabilidade, você está em situação de rua, há consequências para isso, né, quando você não investe numa distribuição de renda mais igual. Esse é um dos pontos, né, tem outros também, mas eu estou trazendo aqui o meu ponto de vista, né, Caio, de olhar para essa questão da humanidade, como você sabe, que é um olhar que eu sempre busco trazer. Um dos pontos a gente já viver há bastante tempo no Brasil é porque a gente já vive esse problema há bastante tempo. A economia americana era um pouco mais, pelo menos até os anos 70 por ali, tinha uma distribuição um pouco mais organizada. Hoje não. O que acontece é que isso ajuda muito a esse cenário que a gente está vendo hoje. Mais gente em situação de rua, mais gente em situação de vulnerabilidade. A gente começa a ver também a criminalidade aumentar e a gente percebe isso nas ruas, né, Caio? Mais uma vez, a gente comentou muito isso até em Orlando, como em Nova York, e tem um ponto aí, cara, que até você trouxe, que também é considerado, segundo os estudos que a gente fez para esse episódio, que é a proposta 47 lá da Califórnia, não é isso? Ela é uma parte dessa questão, né, que ela deixa com um pouco menor impacto, né, para quem comete o pequeno delito aí até $950, né, segundo a lei. Mas a gente vê que são políticas ali de justiça criminal, que elas são bem intencionadas, mas ela tem um resultado ali que eles estão verificando que na prática existe esse aumento. Se uma coisa é uma consequência de outra coisa, quem me conhece aqui em palestra sabe, eu tenho muita coisa, eu troco tudo, eu acho por um único eu sei. No campo da opinião, eu acho que eu posso colocar que pode ser uma coisa correlata. Se é ou não, eu ainda não sei. Não tenho argumentos que eu possa testemunhar a favor ou contra ainda a lei ou como ela opera. É um fator agregado no todo, no mesmo cenário, ou seja, pode ser um elemento importante, mas não me parece que seja o único elemento, fator que esteja causando tudo isso, né? Eu vejo muito mais o impacto do cenário dessas drogas sintéticas e o poder de viciar elas, e o poder de... que é uma epidemia que a gente não vê lá fora, né? A gente tem aqui em São Paulo a Cracolândia, a gente está vendo a epidemia de crack, de K9 pelo país inteiro. Lá nos Estados Unidos, começando pela Califórnia, onde está muito forte, é o tal do fentanil, que é uma epidemia na juventude e tal, e isso, cara, leva a outras consequências. Levam a pessoas que não estavam intencionadas a entrar para este mundo do crime, a entrar neste mundo do crime. Então não é só uma questão social, de justiça, tal. Então são vários elementos que infelizmente criam essa realidade do varejo americano neste momento. O cenário é este. Podemos julgar o que levou ao cenário, mas o cenário é este. E para o varejista americano, o que a gente falou é essa grande dificuldade de lidar com algo que não lidava antes, né? Esse pequeno furto neste volume, desta forma, por toda a consequência que a gente fala. Outro ponto que é legal a gente trazer aqui para a nossa audiência, para falar, quem escuta o Varejo Cast sabe antes, né, meu amigo? Até a gente trouxe aqui num debate da segunda-feira passada sobre self-checkout, sobre o autoatendimento e como esses pequenos furtos estão impedindo o autoatendimento de ser um modelo de sucesso no varejo americano também. Sim, inclusive com algumas lojas deixando de investir no aumento de pontos de autoatendimento, de caixa de autoatendimento, e algumas, inclusive, desistindo. Umas reduziram a velocidade e outras desistindo até encontrar uma solução para isso. Muito bacana o que você trouxe, Caio, e é exatamente isso. Nossa questão é trazer nossos pontos de vista, e o meu ponto de vista é só o meu ponto de vista, nada mais, o seu é só o seu ponto de vista, o seu ponto de vista, nada mais, e trazer elementos, né, para que você que está nos ouvindo tire as suas próprias conclusões, né, isso, meu amigo. Então, resumidamente, né, os nossos estudos aqui e as matérias que a gente leu para preparar esse episódio para você, dessa forte tendência do varejo blindado, traz 5 causas, né, Caio? Contexto econômico desafiador, pós-pandemia isso piorou no mundo todo, então lembrando que não é só uma questão dos Estados Unidos, já a gente vai trazer o que é que está acontecendo em alguns outros países, desemprego, uso de drogas, álcool e distúrbios civis, aprovação da proposta 47 na Califórnia, que transforma furtos de até $950 em contravenção penal, não como crime, mas contravenção penal, que aí corrobora com o terceiro elemento, que é leis brandas em relação a crimes em algumas regiões, falta de treinamento adequado e experiência dos funcionários em relação a questões de segurança e políticas de justiça criminal
criminal que, embora bem intencionadas, tem consequências não intencionais para o crime no varejo. Corrobora aí, esses são alguns dos elementos. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. Ei, varejista, você sabia que todos os meses temos bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil? Imagine só o tamanho do prejuízo de ter o seu site ou a sua loja virtual fora do ar. A BIP Brasil tem serviços para prevenir os ataques aos canais digitais, fraudes internas e externas e vulnerabilidades em todo o seu ecossistema. Para saber mais, baixe gratuitamente nosso estudo com soluções de cibersegurança no varejo. Clique no link na descrição e aproveite. Quer encontrar compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com.br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Bom, voltando aqui, o nosso Varejo Cast, sempre agradecendo aqui os nossos apoiadores aqui, BIP Brasil, Cigam, OneBit, PayPal, muito obrigado. E lembrando aqui, ó, aqui na descrição, os links aqui para os materiais aqui, conhecer mais as soluções dos nossos parceiros. Dê aquela força aqui para nós e para os nossos parceiros, galerinha. Fred, vamos trazer aquela tabela aqui falando um pouco de outros países e a situação nela, certo, Doc? Certíssimo. Então, é uma questão que não é apenas nos Estados Unidos, mas perceber que países que não passavam por essa situação estão passando. Então, por exemplo, Finlândia. O que está acontecendo muito na Finlândia? Agressão com os funcionários de loja, né? Então, pessoas entrando em lojas e agredindo os funcionários. A agressão não é só porrada, viu, pessoal? Vamos ser literal aqui na fala, porque a agressão pode ser verbal, né? E a gente até levantou no self-checkout essa parte da agressão verbal, né? Das pessoas não sabendo lidar, e isso cria uma pressão extra no colaborador, que as pessoas estão sempre chegando com problemas. Então, esse tipo de agressão verbal também, tá, pessoal? Outra coisa que está acontecendo bastante na Finlândia é pessoas que estão sob efeito de drogas e álcool, intimidando clientes de lojas. Está acontecendo também os furtos em principalmente pontos de autoatendimento. Vocês vão ver bastante isso, pessoal. Todos os países estão com exemplos nessa linha. Fala aí da Itália, Caio. Itália, a mesma coisa, a gente começa exatamente por onde a gente terminou na Finlândia, onde é autosserviço, uma incidência de roubos ali muito grande em autoatendimento, tá? Tem o tal do pickpocket, né, nessa história, até ficou famosa uma velhinha do pickpocket ali, foi pega nos memes de internet, a velhinha famosa lá fazendo pickpocket na Itália, e também essa questão forte ali, tendo maior pressão sobre funcionários em cima dessas duas questões, certo? Dali nós vamos para a Holanda, é isso? É isso, vamos para a Holanda e só, né? Traduzindo o Varejo Cast aí, meu amigo Yannis, pickpocket é aquele batedor de carteira, não é isso, meu amigo? Batedor de carteira, boa. Eu vou juntar aqui, Caio, que tá muito parecido, a Holanda com Portugal, que as situações são bem parecidas. Então, mesma coisa, violência, né, contra funcionários de loja, intimidação e tudo, assaltos e furtos, né, não só os furtos, mas assaltos, não são frequentes, mas quando acontece tem alto impacto.
Crime organizado, né, pessoal? Assalto mesmo, de gangue. Exatamente. Muito furto em pontos de autoatendimento. Olha aí o porquê a gente trouxe a temática, né, qual o futuro dos caixas de autoatendimento e dos pontos de autoatendimento e das lojas autônomas também, porque entra nisso também. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Fred, alerta aqui na história aqui é o seguinte, ó. Este papo do autoatendimento foi muito bacana. Quem tá ligado na gente aqui já viu que a gente, quando entra com um tema diferente, 2 ou 3 semanas você vai começar a ver em mídias o mesmo tema, pessoal. É uma felicidade imensa pra gente ter se tornado benchmark de notícia do varejo, mas a gente viu algumas matérias ali, né, usando um pouco dos elementos que a gente trouxe ali, sobre autoatendimento e tal, e a gente se sente lisonjeado, né, Fred? Uma grande homenagem a gente. Isso. Só citem a fonte, pessoal, quando for lá publicar alguma coisa, que tirou uma homenagem, foi citado no Varejo Cast e tal. Seria bacana aqui. A gente não liga, tá? O nosso material é público, é pra vocês mesmo. E até por ser notícias também, né, Caio? O que a gente espera é que ele se espalhe, né? Mas fazer como a gente faz aqui, a gente sempre no Varejo Cast News, na sexta-feira, a gente sempre cita de onde a gente tá tirando a matéria, a gente mostra na tela aqui pra quem tá nos vendo nas plataformas de vídeo, né? Então é importante, né, falar as fontes. Volta pro tema aqui. Tem uma particularidade em Portugal que tá acontecendo bastante, que isso parece muito com alguns casos aqui no Brasil, que são furtos e assaltos enquanto o consumidor está indo da loja para o estacionamento ou no próprio estacionamento. Além, claro, dentro da própria loja, acontecendo furtos de clientes, né? E aí, para encerrar, né, já falamos dos Estados Unidos, fala aí do Reino Unido, Caio. Não, tem um papo nos Estados Unidos que é legal colocar aqui, que é uma coisa diferente, né? A gente falou da Holanda com impacto alto, ou seja, os grandes assaltos. Nos Estados Unidos, uma incidência que tem aqui também, quando eles falam que são grupos profissionais organizados, porque os roubos estão acontecendo nas portas de emergência, nas grandes saídas da loja, ou seja, eles estão arrombando as portas de emergência para levar a carga, porque normalmente a porta de emergência é onde está próximo do depósito também, né? Então, assim, tem esses roubos que são mais organizados, não é qualquer tipo de roubo, pequeno furto, como a gente veio colocando aqui como um problema, tá? E a questão dos acampamentos também, né? Assim como acontece em São Paulo, tem uma concentração de pessoas em vulnerabilidade, principalmente por questões de drogas, né? Você tem uma maior incidência de violência e de assaltos também nessa história toda por uma consequência do fato. Agora, Reino Unido, a gente também tem essa questão, acho que o ponto está muito próximo, né, cara? São as pessoas, os colaboradores que estão sendo impactados por toda essa história. É incrível a quantidade que a gente está pegando de notícias sobre essa questão do autoatendimento. E a gente não é contra o autoatendimento, pessoal, mas é incrível como a gente está lendo nessas últimas semanas como isso tem sido impactado por furto e por outras questões também, tá? Inclusive a experiência do cliente. Mas ali é um papo que já ficou para trás. Você vai e volta lá no card da segunda-feira passada no Varejo Tendências e Pendências para vocês acompanharem com a gente, certo, Doc? Vamos agora caminhar para o encerramento aqui do nosso episódio, trazendo aí os 7 pilares, né, Caio? Como é que o varejo está se preparando, se protegendo e principalmente, né, que é a temática, blindando a sua loja. Lembrando que boa parte desses fundamentos, assim como a gente falou de fonte, a gente cita a fonte também, tá? Veio de um estudo da ECR Loss, é um estudo bem bacana, nós vamos deixar o link para vocês, para ter o estudo completo. Esses 7 elementos que vem da ECR, o que é isso, né? É a mentalidade do varejo blindado. Então, a sugestão da ECR é desenvolva uma mentalidade de varejo blindado. Eles trazem 7 elementos que o varejo blindado cuida, né? Isso. Primeira questão que a gente bota aqui é uma questão de dados, gestão de risco, né? Então a gente está falando de coleta e análise de dados para identificar um pouco os padrões, quais são os horários, os dias de maior furto, maior incidência, a gente tem que ter melhor equipe de segurança, né? Dados, né, é o que precisa hoje no varejo. Precisa ser menos achismos e mais inteligência na conversa ali, né? Para antecipar as ameaças. E o mapeamento dessa vulnerabilidade estabelecendo de planos de contingência. Então, assim, saber nos momentos mais frágeis das lojas, mais vulneráveis, o que eu posso fazer para diminuir essa vulnerabilidade da loja, do negócio. E eu incluiria um elemento aí, que é usar os dados para saber o real impacto desse tipo de situação no resultado da loja, né? E não só no resultado financeiro, mas também
de diminuição de fluxo de clientes, né, que se sentem inseguros indo ali, por exemplo. O segundo ponto, né, é pessoas, capacitação e treinamento específico, né, para lidar com essas situações, né, não só aquela galera da segurança, né, mas todos os funcionários, como lidar com isso, não só no aspecto técnico, mas também emocional, né, que é fundamental. Além disso, né, trabalhar a sua governança, para que também não haja excessos em uma ação, para não acontecer coisas como a gente já viu acontecendo, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, que gera impacto na reputação do próprio negócio, como também, não só pensando nisso, mas no aspecto humano também, né? O segundo ponto, né, é exatamente essa questão de cuidar dessa que eu acabei de falar, do lado emocional, suporte psicológico para a turma, que isso é importante. Terceiro elemento, Caio? Processos, a gente vai falar de processo aqui, implementar processos internos rigorosos, né? Então, assim, o que é um processo interno rigoroso, pessoal? É você ter uma cadeia completa ali, cadeia de abastecimento, já que a gente fala de furto, toma cuidado quando a gente emprega o termo cadeia, verdade. Mas uma cadeia de abastecimento ali que você coloca os pontos de checagem de cada, o produto chega, por onde ele chega, daqui quanto tempo, onde ele vai ficar armazenado aqui na minha doca, no meu depósito que eu tenho na loja, como é que isso vai até a gôndola, quando vai, porque são nessas falhas de processo que também acontecem os furtos, principalmente furtos internos, e que de fato eles acontecem também. A outra questão é a garantia da integridade do estoque das operações, que faz parte dessa metodologia do processo. Sabendo onde está direitinho o produto endereçado, você consegue entender melhor essas questões de furto, né? Aí a gente falou um pouco da segurança, mas vamos falar em relação aos infratores, o que pode ser feito, cara? Cara, é importante, né? O que traz na mentalidade do varejo blindado é a questão de entender o perfil e suas motivações. E, claro, deixar muito definido na parte de processo o tipo de reação, que tipo de intensidade eu tenho que ter, e sempre preservando a integridade física da pessoa e também moral, muitas vezes, né? Porque a gente já viu muitos excessos acontecerem e tem que se ter um cuidado muito grande com isso. Às vezes a pessoa está lá numa situação de vulnerabilidade a ponto da pessoa ter que fazer aquilo para alimentar a família, por exemplo, e você tem que entender esses perfis, né? O que é um crime organizado, o que é uma necessidade, por exemplo, né? O fato é o mesmo, né? Que é o furto ou o roubo, mas as motivações, né? E as personas ali são diferentes, né, amigo? Isso, e também desenvolver estratégias ali de dissuadir, né, cara? A gente tem um truque velho no Brasil, é sorria, você tá sendo filmado, né? Esse é um velho truque do varejo de tentar diminuir esses impactos. Assim como tem fachadas de loja que falam, olha, a cada mês que esta fachada não for pichada, não for vandalizada, vamos dar um dinheiro doado para a instituição, tal. Todo mundo já viu isso em alguma fachada. Legal. São maneiras, né, inteligentes, de menor impacto, mas que você pode tentar ajudar. Uma boa câmera ligada, por exemplo, já inibe alguma coisa, espelhos, corredores e tal, que a gente entra aí no outro tema aqui, que é segurança física, patrimonial nessa história toda. Então é investir em infraestrutura de segurança, tá? Principalmente quando a gente tá falando de câmera, alarme, sistema de travamento, né? Sempre tomando um cuidado, pessoal. O que a gente tá vendo, né, lá nos Estados Unidos é uma resposta rápida a furto. Então vou trancar o produto, meter chave e acabou. O que a gente vê na prática ali é muita gente tendo uma jornada de compra interrompida. Quem nunca, por exemplo, que tem lá, aperta aqui para chamar um atendente, em lojas no Brasil também, você vai lá, aperta e não vem ninguém. Né? Isso acontece bastante. Então você vai, às vezes tem magazines, eu não vou falar o nome dos magazines aqui no Brasil e tal, você tem aquelas vitrines de eletrônico que às vezes não tem ninguém atendendo e você não consegue comprar porque tal produto tá lá, mas não tem ninguém para tirar o produto para você, para demonstrar o produto, e você acaba não efetuando a compra, e isso já está impactando no varejo americano também. Então não é só o furto que impacta. Uma vez que está trancado de qualquer jeito, a qualquer maneira, só para evitar o furto, você também deixa de comprar. Isso me lembra só um caos do Brasil, meu histórico, né, profissional. Eu fui muito tempo material de construção. E eu lembro uma vez que eu entrei numa dessas lojas que eu trabalhei e tal, e eu era gerente de merchandising, né, eu cuidava de cronograma e tudo mais. A hora que eu fui ver cabos, que é um dos produtos mais roubados, né? Tinha um cabo de cada, tudo amarrado com cabo de aço de fora a fora, com cadeado na gôndola, cara. E aí o cara fala, eu tô fazendo isso para não roubar. Eu falei, mas também você não vai vender. Ou então seja, né? Usar essa conversa. Essa mensagem que você está trazendo é fundamental para você que está nos ouvindo pensar, ok, é importante eu blindar o meu varejo, a minha loja. Porém, como é que eu impacto menos na experiência do meu cliente? Né? Porque senão a blindagem vai blindar tanto que nem o cliente vai lá comprar.
Aí não adianta. Não, tá tão blindado que você se fechou num nível que o cara não vai comprar, né? Então existem várias alternativas aí. Por exemplo, você tem loja showroom que não tem estoque, tem menos estoque, e aí você tem a prateleira infinita para fazer a entrega, as dark stores, tem outros lugares, ou seja, tem várias soluções, né, Caio, que você pode pensar. Um ponto é fato, não tem como fugir, aumenta-se o custo para manter o negócio funcionando, e aí você vê também como é, porque também se você vai aumentar demais, mais uma vez você blinda tanto que o consumidor deixa de comprar, né? O último ponto é a união de forças. Exatamente. A gente tem aí o sexto, que é o monitoramento, né, que é vigilância constante para detecção e resposta rápida, né, ameaças, fazer ajustes em toda essa estratégia de 7 passos que você criou, e por fim, união de forças, que é fundamental, não dá para fazer isso sozinho, cara, senão vai inviabilizar o negócio. Então tem que reunir aí outros varejistas, entidades públicas, privadas, né, a comunidade, ou seja, criar uma rede de proteção coletiva importante ali naquela rua, naquele bairro, naquela cidade. Então isso é fundamental também, esse senso coletivo, para responder a uma questão que não é isolada, né, cara? Não é mais isolada. É isso aí. E dessa forma polêmica, porém pontuando todas as questões para você estar preparado para tanto que você vai escutar na NRF, como o cenário que você vai ter que lidar daqui para frente também. A gente vê que isso também chega de uma maneira um pouco diferente aqui no varejo brasileiro, porque eu vou falar, o varejista brasileiro já está acostumado um pouco mais a lidar com esse fato, mas esse grande impacto. A gente encerra esta edição aqui do Varejo Cast de tendências e pendências dessa segunda-feira. Sempre lembrando a você, toda segunda-feira, Varejo Cast Tendências e Pendências. Toda quarta-feira, Varejo Cast Convida, e toda sexta-feira, Varejo Cast News, com as principais notícias ali, com a curadoria de Fred Alecrim e Caio Camargo, certo, Doc? Certo, e com a curadoria de Caio Camargo e Fred Alecrim também. Certo aí, pessoal. Então até a próxima. Valeu! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.